Crente é que é bom, quem tá dentro não sai mais, quem tá fora quer entrar. Estado de crente não tem hora pra parar. Glória a Deus e aleluia. Som teste. Graças a Deus. Boa noite, igreja. E a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glorifica Jesus bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo à casa de Deus. Diga graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus essa noite, sexta-feira. Clamor forte, libertação. Clamor forte para você continuar sendo abençoado. Diga glória a Deus. A oração de libertação liberta quem precisa de libertação, mas a oração de libertação, você que foi abençoado por Deus, você permanece com aquilo que Deus te abençoou, com aquilo que Deus te deu, porque o mal ele não tem força para agir na sua vida. Por isso a oração de libertação é importante para todos. Diga glória a Deus, no nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem recebeu o óleo de fogo? Glória a Deus. Pega nas suas mãos em nome de Jesus. Pega nas suas mãos o óleo do fogo consumidor, em nome do Senhor Jesus. Você vai usar esse óleo durante a semana, e sexta-feira que vem você vai trazer esse frasconete. Sexta-feira que vem você vai trazer esse frasconete, porque vai ser colocado novamente o óleo de fogo sobre ele. Diga glória a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Cadê? Daqui. Você vai usar ele durante a semana, e sexta-feira você vai trazer o vasinho para a gente colocar novamente um pouquinho do óleo de fogo. E eu tenho certeza que aonde você chegar com esse óleo de fogo, o fogo de Deus vai consumir o sofrimento, o mal, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Diga glória a Deus. Coloca perto do seu coração. Vamos orar, vamos consagrá-lo no nome do Senhor Jesus. Já levei para o monte ontem, mas eu quero consagrá-lo nas suas mãos para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Bendito seja o nosso Senhor, bendito seja o nosso Deus que é maravilhoso, o nosso Deus que é grande, poderoso, fiel, digno de toda honra e de toda glória. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa súplica, o nosso clamor. Nós te amamos, te adoramos. Exaltado, engrandecido, enaltecido seja Deus. Oh, adore a Ele, bendiga o nosso Deus. Vem com a tua presença, Senhor, vem com a tua glória, vem com o teu poder. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Eu não sei o que Ele viu em mim. Solte a voz e cante. Não entendo porque me amou. Aleluia. Eu não sou o que devia ser. Eita Deus. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Aleluia. Eu sou falho e Ele é fiel. Solte a voz e cante. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Solte a voz. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Deus é maravilhoso. Eu não sei o que Ele viu em mim. Aleluia. Não entendo porque me amou. Deus poderoso. Eu não sou o que devia ser.
mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Ele é maravilhoso. Adore, adore, adore ao Senhor, igreja. Busque a presença de Deus. Busque a presença do Senhor. Reconheça que Ele é maravilhoso, que Ele é grande. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Deus é maravilhoso, Deus é grande e poderoso, dignos de toda honra e de toda glória. O Senhor é santo e não há outro Deus, só Ele é maravilhoso, só Ele é fiel. Só o nosso Deus é digno de ser exaltado. O nosso Deus é maravilhoso, é grande. Adore a Ele do seu coração. Diga para Ele: Senhor, a minha esperança. Diga para Ele: Senhor, a minha confiança está em Ti, meu Pai. Diga para Ele: o Senhor é maravilhoso para tocar, para abençoar a minha vida. Diga: o Senhor é maravilhoso para fazer o impossível acontecer. Diga para Ele: Senhor, a minha esperança, a minha confiança está no Senhor, meu Pai. Fala para Ele: o Senhor é grande e poderoso. Fala para Ele: o Senhor é digno de ser louvado e exaltado. Diga para o Senhor que Ele é grande. Diga para o Senhor que você o ama, que você o adora. Diga para o Senhor que Ele é maravilhoso. Diga para Ele: Senhor, toca na minha vida. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu quero ser tocado pela Tua presença. Diga para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me envolva com a Tua presença. Diga: Senhor, eu quero sair daqui hoje com a resposta do Senhor para a minha vida. Diga que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos visitar por meio dessa palavra, porque a palavra do Senhor, ela despedaça jugo, porque a palavra do Senhor, meu Pai, ela quebra grilhões, porque a palavra do Senhor é poderosa. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, é poderoso, e não há outro Deus como Ele. Só o Senhor é bendito, só o Senhor é santo e maravilhoso, e não há outro como Ele. Diga para Ele: o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é a minha fortaleza. Oh, bendito é o nome do Senhor.
Bendito é o nosso Deus maravilhoso. Diga para Ele: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Diga: nas tuas mãos eu entrego a minha casa, a minha família. Diga: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego meus caminhos. Diga que nessa noite o Senhor venha tocar na minha vida e me abençoar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém. E o que crê, diga glória a Deus. Diga graças a Deus. E glorifica Jesus. Pode glorificar Jesus bem forte. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Daqui a pouco nós vamos orar, fazer o clamor, né, de libertação em nome de Jesus. Certamente Deus vai abençoar a sua vida de uma forma grande e poderosa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 5. João capítulo de número 5. É um texto conhecido. Eu tenho pregações nesse texto, até preguei ele algumas vezes. Mas Deus nos deu uma revelação muito forte. Hoje pela manhã, Deus falou muito forte ao meu coração. Então, João, capítulo 5, em nome de Jesus. João 5, glória a Deus. João capítulo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 5. Diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Diz assim no versículo 5. Diz assim: estava ali um homem enfermo, e já havia quantos anos? 38 anos. Olha para cá, gente. Praticamente uma vida. 38 anos, você sabe que é uma pessoa já na sua fase o que? Adulta. 38 anos que esse homem estava sofrendo. E tem muitas pessoas que têm sofrido também por longos anos. Tem muitas pessoas que têm sofrido também por muitos anos, seja na saúde, na vida financeira, na família. Tem pessoas que já vêm carregando um sofrimento há 10 anos, 8 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos. E mesmo essas pessoas vêm sofrendo, mesmo depois das mesmas já terem conhecido a Deus, mesmo essas pessoas já terem até mesmo entregue a sua vida ao Senhor, que essas pessoas vêm sofrendo há há muitos anos. Só que por que isso acontece? Muitas das vezes o sofrimento das pessoas dura tanto tempo por falha das mesmas. Às vezes a gente sofre muito por falha nossa. Porque se você olhar o versículo 6,
diz assim por parte: e Jesus, vindo deitado e sabendo que já estava assim há muito que, igreja? Há muito tempo. Então observe, primeiro ponto, e vendo-a deitado. Então Jesus, ele estava vendo o sofrimento daquele homem, sim ou não? E Jesus estava vendo, e Jesus sabia que ele estava assim há muito quê? Há muito tempo. Então, e o que isso mostra? Que Jesus, ele vê o sofrimento das pessoas. Ele disse, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, ele mandou a palavra e ele disse: eu vi o sofrimento de vocês, eu vi as lágrimas que vocês derramaram. Então essa palavra nos mostra que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando uma luta, Jesus está vendo. Não só vendo, mas ele sabe a quantidade de tempo que está o seu quê? Sofrimento. Ele sabe a quantidade de tempo da tua luta, da tua aflição, da tribulação que você está enfrentando. Ele sabe a quantidade de tempo, porque aqui diz a palavra no 6, olha só: e Jesus, vendo deitado e sabendo que assim estava há muito tempo, perguntou-lhes. A pergunta de Jesus foi muito simples: queres ser o quê? Curado. Qual era a resposta? Sim. A pergunta de Jesus foi muito o quê? Muito simples. Eu lembro que quando Jesus ele foi interrogado por um homem, um leproso, e o leproso disse: Senhor, se o Senhor quiserdes, pode me curar. Jesus foi imediatamente: sim, quero. Tocou naquele leproso e ele ficou purificado na mesma da hora. Nós temos que estar atentos à palavra de quem? De Deus, porque nós temos que ter a resposta certa e imediata. Uma das coisas que Deus quer nos ensinar nesse texto, que nós temos que estar atento à palavra, porque precisamos ter respostas para Ele, a resposta certa e resposta o que? Imediata. Não adianta você ficar contando história para Deus. Por quê? Porque Ele já sabe. Não adianta você falar. Já sabe o que você está passando. Contar histórias para Ele, porque Ele já sabe tudo que se passa na sua vida. Então Jesus disse para ele: queres ser o quê? Curado. Vamos ver o que ele disse? Aí versículo 7: e respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha num tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro desce antes de quê? De mim. Vamos entender isso aqui. A Bíblia vai dizer que em certo tempo um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que entrasse era o quê? Curado. Imagine o sofrimento, porque tinha uma multidão de enfermos ali, cegos, coxos, tinha uma multidão de pessoas sofrendo ali, mas a Bíblia diz que só era curado o primeiro. Imagine a frustração, né? Imagine o sofrimento das outras pessoas que ali estavam.
E Jesus chega para aquele homem e diz: queres ser o quê? Curado. E aí ele diz assim: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Por que ele diz eu não tenho ninguém que me coloque no tanque? Foi um problema desse homem e é um problema de muitos de nós. E por isso que a maioria das pessoas sofre muito tempo e não consegue alcançar a libertação, não consegue alcançar o milagre. Porque esse homem, ele estava esperando que alguém pudesse o ajudar. Ou seja, esse homem, ele estava esperando em outro ser humano. E esse é o problema de muitos de nós. Esse é o problema de muitos de nós. Tem muita gente que fica esperando outra pessoa. Não é porque fulano falou que vai me ajudar, não é porque fulano disse que vai falar de mim, não é porque fulano falou que eu podia contar com ele. E quantos de nós aqui não já foi frustrado com isso? Fulano prometeu e nem de você lembrou. Fulano prometeu falar e nem falou seu nome. Falou de outras pessoas, mas nem citou você. Quantos aqui tá ouvindo essa palavra e você sabe do que eu estou falando? Você já sofreu com isso, da pessoa dizer: ó, conta comigo, e depois você procura ela e ela não te ajudar, por não querer, por não poder, por ter dificuldade. Então ele disse: eu não tenho ninguém. Quer dizer, ele estava esperando que alguém viesse a colocar ele dentro de quê? Dentro da água. Entenda uma coisa: se você tem que esperar, você tem que esperar no Senhor. Não espere no homem, porque esperar no homem, o homem pode te enganar, pode te enrolar, o homem pode não cumprir aquilo que te prometeu. Se você tiver que esperar, espere em Deus, porque a palavra de Deus diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças todos os dias. Todos os dias. Por que Deus ele renova as tuas forças todos os dias? Porque se você esperar em Deus, você vai alcançar aquilo que você está esperando. Porque a mesma Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mesmo Deus falou que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então Deus não vai te enganar, Deus não vai frustrar a sua esperança, porque Ele sabe que se você frustrar a tua esperança, você vai enfraquecer o seu coração. Enfraquecer o coração é enfraquecer na fé. Mas se você esperar no Senhor, Ele todos os dias, Ele vai te renovar. Mas o texto acima, os versículos anteriores que eu não li, eu pulei, comecei no versículo 5, diz que ali tinha já uma multidão de pessoas doentes. Então observe, ele estava esperando a ajuda de pessoas que estavam pior do que ele. E às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente age do mesmo jeito. Você fica esperando pessoas te ajudar, pessoas que estão numa situação pior do que você. Às vezes você fica em busca da ajuda de alguém, pessoas que estão numa situação pior do que o que você está passando. Porque ali só tinha quem ia colocar ele na água? O cego? Como é que o cego ia colocar? Me perdoe a franqueza. Como é que o cego ia colocar o aleijado na água? Lepra, doença contagiosa. Como é que o leproso ia colocar o aleijado na água? Só se fosse para ele passar a lepra. Ele estava esperando a ajuda de quem não podia fazer absolutamente o quê? Nada por ele. E tem muita gente assim no meio de nós.
Fica esperando ajuda de quem não pode fazer o quê? Fazer nada. Se eu não tenho ninguém, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. E o pior de tudo, que agora vem o outro ponto. Ele começa a culpar os outros pelo fracasso dele mesmo. Porque ele diz: quando eu entro, quando eu chego na água, outro já entrou primeiro do que eu, outro já entrou no meu lugar. Tem gente que é assim, fica esperando no homem, aí ela coloca a culpa no pastor. Quando é no pastor, coloca a culpa no médico, coloca a culpa no advogado, coloca a culpa no irmão da igreja, coloca a culpa na família. Eu já atendi pessoas da igreja: não, pastor, eu não sou abençoado, eu não sou abençoada por causa da minha família. Digo, ué, sua família não conhece a palavra, você conhece a palavra, não tem nada a ver. Como é que as pessoas da tua casa que não conhecem a palavra vai atrapalhar a bênção na sua vida se você conhece a palavra de quem? Não existe isso. Não existe, não tem como, não atrapalha de jeito nenhum. Se eles não conhecem a palavra, não querem ouvir a palavra, eles vão colher aquilo que eles estão plantando para lá. Agora você não, você vai ser abençoado, você vai ser honrado por quem? Por Deus. Você vai ser honrado por Deus. Você vai ser honrado, você vai ser abençoado. Então ele começa a culpar. Ele começa a culpar, não. Primeiro disse: eu não tenho ninguém. Ele começa a dizer: ó, não tem um homem para me ajudar, não tenho ninguém para me colocar na água. Gente que fica assim na igreja: eu não tenho um amigo, eu não tenho um vizinho, eu não tenho ninguém, eu não tenho um familiar, eu não tenho ninguém. Quando nem assim, é culpando os outros. Não, a culpa é de fulano, estou assim porque Beltrano, a culpa é da igreja, a culpa é disso, a culpa é desse, a culpa é daquele. Porque ele disse: eu não tenho ninguém. Quando eu entro, outro já entrou no meu quê? Meu lugar. Não coloque a culpa em ninguém se a bênção não está chegando na sua vida. Aprenda a olhar para você. Diga glória a Deus. Está atento à palavra de quem? A palavra de Deus. Você tem que estar atento à palavra de Deus, porque se você fica distraído, você não consegue ser abençoado. Você quer ver um exemplo? Deixa marcado aqui, está em João, né? Atos capítulo 3. Deixa eu te dar um exemplo forte aqui. Atos capítulo 3. Olha só, deixa João marcado que eu vou terminar, eu vou para aí. Atos capítulo 3. É um texto conhecido também. Depois de João, não precisa nem fechar a Bíblia, só marcar e passar as folhas. Quem chegou, diga amém. Diz assim: Atos capítulo 3. Diz assim: Pedro e João subiu o templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vindo ele, Pedro e João, que entrara no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando nele, olhando para ele juntamente com João, disse: vamos lá, olha para quê? Para nós. Para um pouquinho. Pedro e João eram dois apóstolos, homens de Deus. Eles tinham a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Eles tinham a palavra de quem? De Deus. E tu esquece agora Pedro e João e foca na palavra.
Quando Pedro e João entram, está lá paralítico assim, ó, olhando para todo mundo que o quê? Que entrava, para ver quem ia colocar uma moeda ali. E quando ele vê Pedro e João, ele olha para Pedro e João e ele pede uma esmola. Só que ele pede a esmola e continua olhando para outras o quê? Para outras pessoas que estavam entrando. Então Pedro e João param e dizem: espera aí, olha para nós. Olha para nós. E é exatamente o que Deus está falando para você. Não adianta você ficar esperando a ajuda do homem, não adianta você ficar esperando ou colocando a culpa em outras pessoas. Você tem que focar os teus olhos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ter resposta para você, porque a palavra de Deus vai ter a direção para a sua vida que você precisa, que você espera. Então nós temos que focar na palavra. Ele disse: para aí, rapaz, você está distraído, você está olhando para todo mundo que entra, você tem que olhar para nós. Você lembra da história de Marta e Maria? Marta hospeda Jesus na casa dela, aí Maria senta para ouvir a palavra, e Marta fica preocupada, agitada, correndo de um lado para o quê? O outro. E ela ainda vai questionar Jesus. Ela vai dizer: mestre, não te importa que eu venha servir sozinha e minha irmã sentada aí? E Jesus diz a ela: Marta, está inquieta, preocupada com muitas coisas, e uma coisa te é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será o quê? Tirado. Qual foi a parte que Maria escolheu? Atentar-se para a palavra de quem? De Deus. Atentar-se para a palavra de Deus. E nós temos que estar atentos à palavra de Deus, porque o milagre vem, a bênção vem quando nós estamos ligados na palavra. Então ele parou e disse: olha para nós. É Deus falando para você: olha para mim. Não culpa ninguém do que deu errado, da porta que não abriu, do milagre que não chegou. Não culpa ninguém. Tem que olhar para quem? Para Deus. Se que olhar para Deus, Ele está falando com você. Lembra da pergunta lá de João? Era simples: queres ser o quê? Curado. Quer ser curado? Quero. Pronto. Não. Mas foi contar a história que eu não tenho ninguém. Tem gente que é a mesma coisa: dobra o joelho ao Senhor: o Senhor sabe que eu não tenho ninguém por mim. E Deus diz assim: e eu? Aí tem assim: não, Senhor. Tem outros que dobram e dizem assim: o Senhor sabe que fulano de tal está me atrapalhando, por isso que eu não consigo prosperar. Aí Deus faz a pergunta: ele tem mais poder do que eu? Ele tem mais poder do que eu? Você tem que crer. Amém, gente? Pode voltar lá para João. Depois a gente vem em Atos de novo, mas volta para João. Aí diz assim, capítulo 5, versículo de número 8 agora. Então, ó como é simples. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e o quê? E anda. Jesus não pegou na mão dele. Ele disse: eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque. Jesus não pega na mão dele. Aquilo que eu falei, você tem que estar atento à palavra. Diga glória a Deus. Porque Jesus, Ele vai liberar o quê? Uma palavra. Ele disse: eu não tenho ninguém que me pegue no colo, que me pegue na minha mão, para me colocar no tanque. Eu imagino Jesus pensando: e nem eu vou pegar. Tu quer andar? Levanta só.
E nem eu vou pegar. Você quer andar? Levanta só. É o que Jesus está falando. É como Jesus dizendo: eu estou aqui do teu lado. Se quer andar, levanta só. Jesus está dizendo para você: eu estou contigo, eu estou do teu lado. Eu já falei para você: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Você quer mais do que? Ele já falou tanto que Ele é com você. Você só precisa crer. Quando você crê, o milagre começa a acontecer na sua vida. Lembra de Lázaro? Eu estou preparando uma mensagem tão forte em Lázaro que vai abençoar a sua vida quando eu pregar ela. Só vou dizer o tema para você. O tema da mensagem que eu vou pregar qualquer dia desse para você é esse: não coloque uma pedra onde Deus colocou uma palavra. Deus mandar, eu prego ela para você. Terminar de esboçar ela, eu vou pregar ela para você. Breve. Marta disse: já cheira mal, já é de 4 dias. Eu imagino Jesus olhando, dizendo: mas não mandou me chamar? Eu cheguei, eu estou aqui para quê? O que Ele quer é que a gente crê, é que a gente confie na palavra. Quando você crê na palavra, o milagre acontece na sua vida. E aí, quando eu creio na palavra de Deus, eu começo a tomar atitudes. Porque o que mostra a tua fé não é você dizer: eu tenho fé, não. O que mostra que você tem fé são as suas atitudes de fé. Atitudes de fé. Como assim, pastor? Deixa João aqui, embora em Atos de novo 14. Atos 14 agora. Está pertinho aí. Atitude. Você crê, tem que ter atitude. Diz assim: em nome de Jesus, atitudes. Olha a palavra. Atos 14, quem achou diga amém. Versículo de número 8. Atos 14, versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais, olha o que diz a palavra, pudera o que, igreja? Andar. Então observe que esse homem, ele era paralítico de nascença, aleijado, todo entrevado, que ele jamais poderia o que? Andar. Quando a Bíblia diz assim, jamais poderia andar, é porque certamente já tinham tentado de quê? De tudo, e nada deu o que? Deu certo. Vem cá, Misael, senta aqui, fica aqui, senta aqui, todo entrevado, senta aí. Sei que você ia sentar no chão, você não é besta não, você está esperto. Você está esperto. Ah, no chão. O corrimão atrapalhou ele ali. Senta aí, todo entrevado, isso, todo duro. Assim estava. Levanta agora não. Assim ele estava. Era colocado ali todo dia. E a Bíblia diz que ele jamais poderia o quê? Andar. Aí diz assim, ó, olha que coisa forte, versículo 9. Diz assim: e esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que ele tinha fé para ser o quê?
curado. Observe, não era falar de Paulo, ele ouviu falar Paulo. Ou seja, Paulo estava pregando a palavra de quem? Certamente Paulo estava ministrando sobre cura, Paulo estava ministrando sobre libertação. Certamente o apóstolo Paulo estava ministrando sobre o nome de quem? De Jesus. E aí quando Paulo olha, Paulo vê que ele tinha fé para ser o quê? Mas como é que Paulo olha, não vê e vê que ele tinha fé para ficar curado? Movimento. Contudo, não levanta ainda não. Contudo que ele estava ouvindo a palavra de quem? Ele pega essa visão que é forte. Ele ouvindo a palavra de Deus, ele ouvindo a palavra de quem? Ele acreditou na palavra de Deus. E ele começou a procurar jeito, ele começou a se movimentar, tentando o quê? Tentando levantar. Porque a fé, ela é movimento. A fé, ela é movimento. A fé, ela é atitude. E quando Paulo viu que ele estava se movimentando, tentando se levantar, quando Paulo viu que ele estava tentando se movimentar, ele fez o seguinte, olha o versículo 10, diz assim, no versículo 10, e disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Diga glória a Deus. Isso é fé. A fé é movimento. A fé, ela é movimento. A fé, ela é movimento. A fé é isso, é você vir. A fé é você tocar no manto. A fé é você passar pela porta. A fé é você passar no esconderijo do Altíssimo. É você beber a água consagrada. É você usar o óleo de fogo. É a fé. A fé, ela é movimento. Só que vai muito além do que isso. A fé é você se sentir curada, é você se experimentar. Diga glória a Deus. É você receber a oração e começar a fazer, a tentar, pelo menos tentar fazer o que você não conseguia o quê? Fazer. Você tem que começar a buscar isso. Você tem que buscar movimentos, por exemplo, pessoa que tem um problema de coluna. Você vai orar, receber a oração e começa a fazer movimentos que você não conseguia. O que foi que Paulo viu? Paulo viu o movimento. E aí, meu irmão, quando Paulo viu o movimento, ele não perdeu a oportunidade. Você vê, e eu observo pelo texto que ele já estava quase de pé, porque Paulo disse: apruma-te direito. Então, se Paulo disse apruma-te direito, é porque o paralítico levantou e foi embora já. O daqui o daqui se adiantou, foi embora antes do culto acabar. Volta lá, Misael. Deixa eu botar o paralítico lá de novo. Então, quando Paulo olha, certamente ele já estava quase de pé. Quase de pé, quase de pé. Para quem ficava sentado e não podia andar de jeito nenhum, só faltou um empurrãozinho na fé. A fé ele já tinha, só faltou um empurrão. Ele disse: apruma-te direito. É só isso que Deus quer fazer com você. Só isso. Então você tem que estar atento. Agora pode ir, o paralítico. Agora você já está curado. Agora você está curado completo. Agora você pode. É isso que Deus quer. Isso é fé. Amém, gente? Isso é fé. Deus quer uma atitude nossa. Voltando lá para a gente terminar João lá. Não acabou ainda não. Voltando lá para terminar João.
5. Onde a gente estava lá? Eu vou finalizar agora. Versículo 8. Então lhes disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou. Foi assim? Não. Se viu curado. Espera aí, como é que você tem se visto? Pastor, eu me vejo doente. Felizmente Deus não vai poder fazer nada por você. Que é isso, pastor? Infelizmente é. Tá aqui, ele se viu o quê? Como é que você se vê? Pastor, eu me vejo puro, sem dinheiro, então. É como você se vê. Como é que você se vê? Eu me vejo cansado, destruído. Eu não. Você tem que se ver abençoado. Você tem que se ver curado. Você tem que se ver próspero. Diga glória a Deus. Para de se ver como um coitadinho, como uma coitadinha, não. Você tem que se ver abençoado. Por quê? Porque como você se vê, é a atitude que você vai tomar. Se você se vê como um coitado, como um doente, você vai ficar doente a vida o quê? A vida toda. Se você se vê fraco, você vai ser fraco a vida inteira. Provérbio diz: se te mostre fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. É como você se vê. A Bíblia diz que ele se viu, diz assim: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, passou a andar. E aquele dia era sábado. Observa, aquele homem se viu o quê? E ele passou o quê? A andar. Você se vê. Isso aqui é forte. Essa frase é de impacto. Você só anda como você se vê. Como você se vê é como você vai andar. Tem gente que se vê, desculpa a palavra, derrotado. Aí você já vê que o andar dela já é o andar de uma pessoa o quê? Derrotada. Porque a pessoa se vê assim. Agora tem gente que você olha, tem gente que você até conhece, você sabe, a pessoa é uma luta, é um problema atrás do outro. E você vê a pessoa sempre para cima, sempre alegre, sempre na fé. Você pensa até que aquela pessoa não está passando problema. Você pensa até que o que contaram para você, o que você vê não é com aquela pessoa. É porque ela pode estar até sofrendo, mas ela não se vê sofrendo. E resultado disso é a vida mudar. Resultado disso é a vida ser transformada. Diga glória a Deus. Esse é o resultado. José, ele não se viu escravo, ele não se viu encarcerado, não. A prova disso que mesmo ele sendo escravo, quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz em Gênesis que a casa de Potifar prosperou como nunca tinha prosperado antes. Porque José tinha um negócio com ele: eu estou aqui como escravo, mas Deus é comigo. Aí a mulher se levanta, jogam José no cárcere. Chega José no cárcere, começa já assim, o carcereiro olha para José, confia em José e entrega a chave da prisão na mão de José. Cuida dos presos. Aí pouca hora aparece o copeiro e o padeiro com um sonho, intrigado, porque querendo a interpretação do sonho. José diz: conta aí. Aí interpreta o sonho de um, interpreta o sonho do outro. Diga glória a Deus.
Aí quando chega diante de Faraó, que Faraó diz: ó, sonhei assim, assim e assim. José não ficou. José disse: teu sonho é isso, 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 isso e isso. Ele disse: pronto, a partir de hoje tu vai ser governador. E é como você se vê. José nunca se viu fracassado. Ele sempre se viu aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Você vai ser grande, pronto. José se viu grande. É assim que funciona. É como você se vê. Como você se vê, assim é. Então começa a mudar a partir de hoje. Começa a se ver curado. Não me tenha como irresponsável não, porque eu não estou mandando ninguém parar de tomar remédio. Mas quando você começar a se ver curado, você começa a esquecer do remédio. Você começa a esquecer dele. Aí você começa a abandonar você mesmo. Você começa a esquecer, você começa a se ver curado, se ver livre. Pronto. Aí daqui um dia você começa a esquecer. Tomei o remédio hoje não. Quando você vai ver, tem uma semana que você não sabe o que é tomar remédio. Comece a se ver. E aí você vai ver que o milagre vai acontecer na sua vida. Às vezes aquilo, o homem estava sofrendo há 38 anos por causa dele mesmo. Parece até que esse homem estava há 38 anos sofrendo sem ter absolutamente o quê? Nada. Quando ele se viu curado, pronto, o problema de 38 anos acabou em poucos segundos. Então nós temos que estar atento à palavra de quem? A palavra de Deus. Esteja atento à palavra, esteja atento à voz de Deus. E saia daqui hoje se vendo diferente. Saia daqui hoje se vendo diferente. Mesmo, saia daqui se vendo diferente. Você pode estar fazendo tratamento, você pode estar tomando medicamento, se veja diferente. Porque como você se vê, vai começar a acontecer na sua vida. Comece a se ver abençoado, e você será abençoado. Quem entendeu? Glória a Deus. Fica de pé. Essa é a palavra para a sua vida hoje. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai. Que essa palavra hoje esteja no coração do teu povo. Eles saiam daqui hoje abençoados por meio dessa palavra, fortalecidos por meio dessa palavra. O Senhor falou aqui a cada coração. O Senhor falou aqui, Senhor, a cada vida. E que essa pessoa saia daqui se vendo de maneira diferente. Que ela saia daqui, meu Pai, rompendo em fé, conquistando o impossível, sendo totalmente abençoada pelo Senhor, meu Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Essa pessoa se veja assim a partir de hoje. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti.
minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer Deus andar. vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Canta. Vou lutar e vencer, Vou plantar e colher. e a cada dia vou viver rompendo em fé. Desse jeito, aleluia. Minhas provações não são Maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. a cada dia. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Levante as suas mãos agora, Pai. Consagra essas mãos. Coloca nessas mãos a tua unção, teu poder para a cura e para a libertação agora. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Meu Deus, passa com o teu poder aqui, Senhor. Passa de vida em vida agora. De pessoa em pessoa, meu Pai. Do alto da cabeça até a planta dos pés agora. E aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver uma doença, eu repreendo esta doença, esta enfermidade agora. Eu repreendo esse mal agora, esse espírito das trevas que oprime essa pessoa. Eu repreendo esse espírito mal agora, que está colocando essa enfermidade nas pernas, essa enfermidade no sangue, nos ossos. Eu digo doença, eu digo sai daí agora, sai da coluna dessa pessoa, espírito do diabo que age na família, levando o familiar dessa pessoa aos vícios. Eu te repreendo agora, eu digo sai daí, em nome de Jesus Cristo. Aonde tiver o mal escondido, aonde tiver o mal alojado, eu digo solta esta vida, eu digo solta este corpo, em nome de Jesus Cristo agora. Aonde estiver o mal agindo no coração, na mente, no subconsciente dessa pessoa, eu digo sai daí agora. Eu digo força do inferno, desaparece agora da vida dessa pessoa, da família. Espírito de briga, de confusão, espírito de amarração, solta, solta, solta essa pessoa agora. A depressão, ansiedade, nervosismo, cai por terra. Toda obra maligna, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, todo trabalho maligno, sai daí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abandona esta vida agora, abandona esse corpo agora, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição começa a ser queimada agora, começa a ser arrancada agora, em nome do Senhor Jesus. Vai saindo, vai abandonando. A igreja ora e diga em nome de Jesus,
diga todo mal, diga da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Jogue as mãos e diga: sai, 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 e sai, e sai, e sai, e não volta nunca mais. Levante as suas mãos agora. Você vai passar nesse manto, você vai tocar no manto de fogo agora, e pela fé, pela unção, o mal será consumido, o mal será consumido agora pelo poder de Deus. E quando você tocar nesse manto, você vai passar. Quando você chegar do outro lado, não se veja mais do jeito que você entrou aqui, não se veja mais da maneira que você entrou aqui. Toque pela fé e se veja curado, em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar, venha por esse corredor, venha por esse corredor agora. Isso, venha por esse corredor, passe no manto, toque no manto agora pela fé, em nome de Jesus. Isso, passe nesse manto agora, toque aí agora. Isso, em nome de Jesus, toque os seus pertences agora. Isso, e seja curado, e seja livre agora, e seja liberto agora, e seja restaurado.